O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola às multidões. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? E o dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e arrancai-o e amarrai-o em feixes para serem queimados. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pegou e semeou no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm se fazer ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem uma parábola, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Com o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e lhes retirarão do reino de Deus todos os que fazem outras pecar e os que praticam o mal. Depois os lançará na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Podemos sentar. Então, observe um pouco como Deus está nos acompanhando. Domingo passado estávamos na catedral e foi uma festa maravilhosa, e a leitura do Evangelho nos apresentava um terreno, vários tipos de terreno. O terreno de chão batido, um terreno pedregoso, o terreno cheio de espinheiros e um bom terreno.
E o cardeal falou para nós que, de repente, nós somos um dia um terreno bom, um dia um terreno pedregoso, outro dia um chão batido, outro dia cheio de espinheiros. Precisa refletir e pensar. E hoje continua o tema da agricultura, o tema da roça, o tema da semente. A boa semente, a palavra é claro. A boa semente é o reino de Deus. Com que vamos comparar o reino de Deus? Se pergunta Jesus. É como uma boa semente. Uma semente minúscula de mostarda jogada no terreno que ela cresce. Sempre é assim. Sempre é assim. Sempre é assim. Se vocês pensam na nossa pequena experiência de missão, Belém não foi diferente. No dia que eu e a Cassuda falamos o nosso sim a Deus, foi depois do fato da roda de Medjugorje, que vocês todos conhecem. Nos pareceu que Nossa Senhora estava dando a bênção e nós falamos o nosso sim. Naquele dia não tínhamos um centavo, ficamos muito felizes, porque não tínhamos um centavo. E um amigo quis dar uma oferta, era 10 mil reais naquele tempo, 2005, e nós suplicamos ele de dar esta oferta a um outro padre que precisava, porque queríamos fazer a experiência de começar com nada. E, graças a Deus, este amigo não se ofendeu, deu o dinheiro para outro e nós ficamos sem um centavo. E falamos assim entre nós, um dia poderemos dar testemunho do que Deus fez e, sobretudo, que foi de Deus isso, que não foi nada a não ser de Deus. E olha o que é a Missão Belém hoje, com 170 casas, igual esta, pequenas, mas organizadas em tantos, nem eu sei quantos são os centros mesmo, seguramente mais de 30 centros igual a este. Assim. Este é o milagre de Deus. Do nada faz nascer uma grande árvore. Para nós, pelo menos, é grande. Depois, se a gente pensa ao que Deus pede a nós, é emenda pequenina, poderia ser mais. Mas nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele realizou. Tanta coisa, 100 mil pessoas passaram na Missão Belém acolhidas, sem contar os grupos de evangelização. É um mistério de Belém. Jesus que nasce pobre no meio dos pobres, se tornando um com os pobres. E traz a Trindade Santa, traz Deus, traz a salvação no meio dos pobres, a começar dos pobres. E daqui se irradia para o mundo inteiro. Como isso é bom, é importante lembrar. Importante. Quando Deus está presente, não precisa de uma grande semente, não precisa de grande recurso, não precisa de muita lábia, não precisa de muita coisa. Deus multiplica. Ele realizou isso no nosso meio e nós vamos agradecer de maneira especial hoje. Porém, atenção, tem um outro aspecto também que precisa sublinhar, é que a semente é também a palavra dentro do meu coração. Eu retomo o discurso do cardeal domingo passado. Esta árvore que se chama santidade, a árvore da santidade, pode nascer no meu coração, precisa nascer no meu coração. E ela é muito forte, apesar de ter espinheiros, apesar de ter joio, como falava a primeira parte da leitura de hoje, apesar de ter um chão um pouco duro, às vezes, esta árvore consegue quebrar a crosta do terreno, consegue brotar e consegue se formar, consegue crescer como uma grande árvore da santidade no nosso meio. Então,
a palavra de Deus hoje fala para nós: não tenha medo. Não tenha medo, porque esta palavra é poderosa. Às vezes você pensa: puxa vida, eu sou ruim, eu tenho este defeito, tenho este outro, eu sou inconstante, eu não vou conseguir. Tanta coisa que podemos pensar. Mas pense ainda mais no poder da palavra. Ela consegue enraizar apesar de qualquer terreno. Ela deita raízes apesar de qualquer terreno. Ela brota em nós. Basta um pouco de boa vontade. Basta um pouco de disponibilidade, de abertura. Esta palavra cresce. O reino de Deus é poderoso, não somente fora de nós, mas também dentro de nós. Esta é a semente do reino. É isso que eu queria deixar como mensagem no dia de hoje, para coroar a nossa assembleia. Nós vimos a Missão Belém no seu todo. É claro que dá até para assustar, porque precisa de muita gente para coordenar a Missão Belém. Se vocês pensam que a cada 15 pessoas acolhidas precisa de um pai, a cada 4 pai precisa de um sireneu, e cada grupo de sireneu precisa de responsáveis, a cada responsável de presépio, cada presépio vai, dá um monte de gente. E depois você tenta preencher e não tem todos os quadradinhos preenchidos. Mas o povo lá fora pede. Paulinho sabe que o Japão, ele nasceu sozinho. Há muitos anos atrás, eu estava lendo uma carta de São Francisco Xavier, na capelinha da Nelson Cruz. E depois da carta, eu li e falei: esta carta é para vocês. E joguei a carta para quem me escutava. E a carta caiu na mão do Rodolfo. Rodolfo é de origem japonesa. A mãe é japonesa. E ele, por um conjunto de coisas, voltou para o Japão. E esta carta ele guardou. Ele sentiu como uma profecia para ele. E de fato, ele começou com a sua simplicidade, com a sua boa vontade, começou a trabalhar. E olha, esta semente é muito forte. Ela cresce até no Japão, que tem uma crostinha um pouquinho dura para a religião. Pensa que o Japão é 128 milhões de pessoas. Só 1 milhão de católicos. Porém, deste 1 milhão, 600 mil são estrangeiros brasileiros, a maioria. Então, dá 400 mil católicos japoneses. Todo o Japão, me diga se isso é uma coisa boa. Depois de 2000 anos, pelo amor de Deus. Então, o Rodolfo, ele trabalhou, Deus abençoou ele, casou com a Vanessa, que é brasileira, foi morar lá, agora tem um filhinho, e a coisa cresceu. E um dia cresce, outro dia enverga, outro dia balança, e outro dia cresce. Não é? Porém, agora são 40 pessoas, você fala, não é? 30 pessoas no Japão que são decididas a construir a Missão Belém. Por isso que ele agora se tornou oficial, então precisa avisar os bispos. Você olha a força desta semente. E depois esta semente é espalhada por pessoas que você não pensa, porque os leigos que fazem parte dos grupos de evangelização, um dia mora aqui, outro dia mora em outro canto, depende de como gira a roda, não é? Aí agora partiu uma equipe de evangelização também em Curitiba, Santa Catarina, outra na Bahia, e quem sabe aonde vai parar, não se sabe. Importante é não atrapalhar a Deus, né? Importante é não atrapalhar a Deus. E também, por exemplo, Deus concedeu a minha caçuda
de poder cuidar, apesar que a gente está sempre neste papel de governo, de pastoreio, porém, alguma coisa assim que alegra o nosso coração a gente faz, que é trabalhar para as crianças de rua do centro de São Paulo. Está surgindo uma nova experiência, muita providência, que já falamos numa missa, então não vou repetir, mas agora está nascendo este oratório, creche de 60 crianças. Isso é muito... Quem previa isso? Isso é muito bonito, muito imprevisível. Então, no ano passado não tínhamos nem coragem de pensar nisso. E no próximo domingo vai ter um encontro, 30 de julho, às 15 horas, na Guadalupe. Aviso já todo mundo, mas já vocês estão avisados. Os casais que querem se engajar, fazer um apadrinhamento afetivo, levar um destes meninos um domingo por semana, quando puderem, para a sua casa, para fazer uma experiência diferente, então será possível isso. Será possível isso. É uma coisa bonita. Nasceu do nada, apareceu providência para cá, para lá, nasceu do nada. Bom, poderia continuar muito, mas eu vou concluir só reforçando um anúncio. Débora e Jefferson, venham aqui na frente, por favor. No dia 12, sábado, dia 12, vamos celebrar o casamento. Vamos lá. Muito bem, chegou a hora, Não estava previsto, mas está bom. Eu aproveito para reforçar, porque hoje é o dia 23, depois é o dia 30 e depois já chega. Vamos casar, finalmente chegou a hora. É só para avisar para que todo mundo se prepare. Vai ser aqui no sítio, sábado, dia 12 de agosto, às 11 da manhã. Eu vou ter a alegria de celebrar. Como é que está o teu coração, Débora? Estou muito feliz, né? Acho que estava falando para ele, hoje a gente foi lá na casa, né? A gente fica no domingo junto para poder rezar também um pouco mais junto. E a gente olhando tudo, né? A gente fala quanto sacrifício teve nesse cômodo, para essa vida nova, né? Eu acho que muito feliz também de juntar todas as pessoas que a gente sonhou que estivesse perto de nós, né? Então a família do Jefferson vai vir lá do São José do Rio Preto, minha família e também toda a comunidade junto com a gente está muito feliz, né? Muito mesmo. E você, Jefferson? Estou feliz também, bastante ansioso, né? É um passo na minha vida que eu não tinha noção que era. Hoje, pela graça de Deus, estou chegando lá. Falta pouco, né? 3 semanas. 3 semanas. Vamos rezar, porque Deus, nós fazemos os nossos planos, Deus também tem muitos planos e tem este plano maravilhoso de família com vocês. Obrigado. A semente... A semente foi... Pode. A semente foi lançada. E agora, vem, Débora, vem a dar um abraço na tua mãe querida. Então, a semente foi lançada e agora nós podemos celebrar este casamento. Tem muito pretendência, Débora, então... É assim a vida é muito bela. Vamos, portanto, apresentar a Deus esta vida, esta semente que brota. Aonde tem vida, tem alegria. Tem muita criança aqui, pequenina. Toda criança, só olhar para ela dá muita alegria. Então, vamos agradecer a Deus por esta vida que brota e nunca para.